Aqui está a tua igreja, papai, que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Papai, eu quero te agradecer, meu Pai, porque esta igreja é mais do que vitoriosa, meu Senhor. Continua com as tuas mãos fortes, com as tuas mãos poderosas, meu Senhor, sustentando cada família, sustentando cada obreiro, sustentando cada pastor, cada ministro da tua palavra aqui neste lugar. Meu Senhor, as tuas servas, meu Senhor, as irmãs do círculo de oração, meu Pai, eu venho te pedir nesta noite, papai, no nome santo de Jesus, Senhor, continua com as tuas mãos fortes, meu Deus, guardando esta igreja, protegendo, meu Senhor, livrando das astutas do diabo, meu Senhor, e esta porta que o Senhor abriu, meu Senhor, há de prevalecer para a glória, para louvor do teu santo nome, meu Pai, e esta cidade aqui, meu Deus, aonde está localizada esta igreja, o teu povo, meu Senhor, que as almas venham render aos teus pés, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, e agradecemos tudo no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus, obrigado, papai, obrigado. A irmã Claudete louvando o Senhor enquanto as irmãs recolhem dízimo e oferta. Logo após o conjunto do Círculo de Oração da Ilha. Logo após o da Ilha, o do Nil Porto, para ganharmos tempo. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria, né? Estar conhecendo mais uma família de Deus. Está difícil de conter a presença de Deus neste lugar, irmãos. Só não sentiu a presença de Deus quem estiver desligado, porque quando eu adentrei por esse templo e dobrei os meus joelhos, eu já senti a presença do Senhor. E eu me seguro ali na cadeira, porque dá vontade de pular na presença do Senhor. Seu Deus inseparável, onde quer que você vá, contigo estarei, jamais vou te deixar. Sou conselheiro, seu Deus forte, quem te livra da morte e preserva a tua vida. Sou pobreza, alegria na tristeza, bem seguro estás em mim. Sou quem está sempre ao teu lado, sou escudo, sou cajado, sou o teu Deus inseparável. Se cruzares o fogo, contigo estarei. Passares nas águas, contigo eu irei. Se a morte chegar, eu direi a você: eu sou a vida. Se cruzares o fogo, contigo estarei. Se passares nas águas, contigo eu irei. Se a morte chegar, eu direi a você: eu sou a vida. Pobreza, alegria na tristeza, bem seguro estás em mim. Sou quem está sempre ao teu lado, sou escudo, sou cajado, sou teu
Quero apresentar a irmã Maria e o irmão Mauro, que chegou depois das apresentações, né? Para nós é um privilégio ter vocês aqui juntamente conosco. E foi um prazer imenso ver o Joás aqui também, viu, Joás? Deus se agrada e nós também ficamos felizes com a presença do irmão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo após as irmãs de Nilporto. E os cantores, que tem vários cantores aqui, não entristeça, né? Porque amanhã tem mais. Se os seus pastores liberar, vem debaixo da benção. Participar junto conosco.
New Porto, logo após o pastor Darcy, o nosso pastor presidente, orando, colocando mais uma vez o pregador na presença de Deus, porque ele já se encontra, né? Glória a Deus. Chamar, e o decreto que ele fez é um insulto ao nosso Deus. Não devemos nos prostrar. A fornalha aquecida, estamos prontos pra morrer. Do que vale a nossa vida sem a presença de Deus? E diante da imagem estão os 3 jovens hebreus. Quem vos poderá livrar? Assim perguntou o rei. Ó rei, tu fica sabendo, se o nosso Deus não nos livrar, diante dessa tua imagem não iremos nos prostrar. É melhor morrer queimado do que viver separado da presença de Jeová. Podem aquecer a fornalha até 7 vezes mais. Se o nosso Deus não nos livrar, não vamos voltar atrás. Disse o rei, pegue os moços, lancem lá dentro do fogo, vamos ver o que vai dar. Olhem lá dentro das chamas, o que foi que aconteceu? 4 homens caminhando, e eu só coloquei 3. Ele é o 4º homem, até no fogo ele deu, não queimou nem seus cabelos. Foi Jesus o carpinteiro, ele trouxe 6 hebreus. Sai Sadraque, sai Mesaque, Abednego, vem sorrindo, não tem cheiro de fumaça, nem cinza dos seus vestidos. É o mesmo que entrou na cova com Daniel, manda no céu e na terra. Ele é general de guerra, Deus conosco, Emanuel. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Olhem lá dentro das chamas, o que foi que aconteceu? 4 homens caminhando, e eu só coloquei 3. Ele é o 4º homem, até no fogo ele deu, não queimou nem seus cabelos. Foi Jesus o carpinteiro, ele trouxe 6 hebreus. Sai Sadraque, sai Mesaque, Abednego, vem sorrindo, não tem cheiro de fumaça, nem cinza dos seus vestidos. É o mesmo que entrou na cova com Daniel, manda no céu e na terra. Ele é general de guerra, Deus conosco, Emanuel. Manda no céu e na terra. Ele é general de guerra, Deus conosco, Emanuel. Ele é o Emanuel. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos ficar sobre os pés, vamos ganhar tempo. Não deixe o fogo apagar. Continue adorando a este Deus neste lugar.
Você já veio aqui prestar o seu culto. Você quer que o culto continue melhor? Continue ligado no céu aí. Não desligue por nada. Senhor meu Deus, nós te adoramos já porque o Senhor falou profundamente neste lugar. Pai, o teu filho já está nas tuas mãos, é vaso, é profeta. Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para a igreja, o Senhor vai passar para o teu povo nesta noite, porque tu és um Deus fiel. Ramandaha Sura Managai, Ramandu Rabashora Managai, Ramahandu Ihaichu Ramanagasu, Maiostrobi Hagashora Managai. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor tem ainda para continuar falando com o teu povo neste lugar. E eu estou aqui com meus ouvidos espirituais abertos. Seja mel ou seja fel, eu preciso morar contigo. Mandarabasura managai, Ramanduribashura managai, Mahayu remandarabashura managai, Remandiai choramanagai, Mahayu prostrubiai ramanagas ramanagai, Manahandu eu vostro managai. Manda iustro que o mahasui. Estão neste lugar. Manda castu que o rotocobia. Mas os seus corações Mianchuai. estão assim. Nahasu. Nahamu. Fechados Numucobahai. como pedra. Nakiasui plantobia. Tu tens grande obra neste lugar. Inhaiusu mianhusu que ontorrobia. Por isso que tenho eu chamado para este lugar. Naistri que anchu e pronto costri pianto comanai. Cerrem os seus lábios. E me cachui balabassai. Tu dá muito. Manda balabassara managara managai. Deus é poderoso. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o levantar e o deitar. Tem dele grande obra em vidas aqui. Mas de seus lábios tem saído palavras que tem entristecido o Espírito Santo. Por isso, a partir desta noite, aquilo que o meu filho que trouxe eu a este lugar falar, abra o seu coração. Porque a partir desta noite mudo eu muitas histórias neste lugar. Assim diz o Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Muito bem, irmão, vamos considerar, né, o tema que as irmãs escolheu, ou seja, que Deus colocou no coração das irmãs, né, por escolha para esta festa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu agradeço, né, ao nosso Deus que nos deu essa oportunidade de estar reunidos, sentindo tantas coisas gloriosas do céu. É somente Deus, é somente na festa de crente que pode acontecer uma coisa assim, porque se fosse na festa do ímpio, já teria gente ido preso, às vezes pessoas já teriam morrido, mas aqui eu creio que o nosso Deus já fez coisas grandes aqui no nosso meio. E eu agradeço, né, pela confiança das irmãs, do pastor Jean, de eu estar pregando aqui nesta noite. E quando o pastor Jean me convidou lá na igreja, no dia da reunião, na hora que ele estava ainda falando, o Senhor já falou comigo, fala sobre sacrifício e sobre altar. Eu não sabia ainda qual era o tema. Depois de umas 3 semanas, foi o presbítero Lúcio lá em Nilo Porto, ou quer dizer, eu preguei sobre sacrifício no domingo, o presbítero Lúcio foi na quinta-feira, pregou sobre sacrifício.
depois, o presbítero Marcos Capaz também leu sobre o sacrifício de Jacó. E o outro culto em seguida, Diácono Abraão falou sobre sacrifício. E ontem, a irmã Maria José falou também sobre o sacrifício da cruz. Aleluia! E é justamente isso que o nosso Deus está querendo nos últimos tempos. Inclusive, irmãos, eu quero titular a mensagem: o último sacrifício foi com chave de sangue. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que desde o início, o primeiro homem que ofereceu um sacrifício foi Noé. Bem que poderia ser Adão, o primeiro homem. Mas o primeiro que ofereceu um altar ao Senhor e sacrifício não foi Adão, foi Noé. O homem nos vigiou e não deu tempo nem dele oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas Noé, depois que abaixou as águas do dilúvio, nos disse a palavra de Deus que ele tirou de todos os animais limpos, de cada um animal, ele ofereceu em holocausto ao Senhor. E pegou de cada ave limpa e ofereceu também um sacrifício ao Senhor. A Bíblia não fala que Noé ofereceu tanto sacrifício, várias vezes, mas ele ofereceu muito sacrifício ao Senhor. Isto é, com forma de gratidão e de adoração ao nome do Senhor. Então, quando o convite chegou lá em Martha's Vineyard, e que o irmão leu que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, o meu coração se abriu. Aí eu vi a fidelidade do Senhor mais uma vez. Só que o Senhor não me surpreendeu, irmãos, porque o crente, ele não se sente surpreendido pelo Senhor, porque quando o Senhor me falou, eu tinha certeza no que ele havia me falado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos convidados pelo Senhor em oferecer um sacrifício. Nós sabemos, irmãos, que quando se fala de altar, não existe um sacrifício sem um altar. E não existe, Deus não recebe um altar sem um sacrifício. Quando Elias, diante dos profetas de Baal, eles tinham o altar, mas eles não tinham sacrifício. Então, quando Elias consertou o altar, aí o Senhor respondeu, porque o sacrifício estava ali, que era a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o sacrifício, os demais sacrifícios, que foram o sacrifício de Abraão, foi o homem que ofereceu mais sacrifício ao Senhor. Abraão ofereceu o primeiro sacrifício lá em Siquém. Depois, ele ofereceu um outro sacrifício em Betel, que é chamado Monte de Deus. Depois, ele ofereceu o outro sacrifício no Carvalhais de Mere, junto a Hebron. E depois ele ofereceu um outro sacrifício, um sacrifício mais difícil, que ficou marcante em nossa história e na história de Abraão, que foi no Monte Moriá, quando Isaac foi substituído
por um cabrito amarrados pelos chifres, porque o Deus proveu naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, e por aqui nós vemos tanto sacrifício. Depois de Noé, depois de Abraão, aí vem Moisés. Moisés foi o homem que mais cuidou do povo de Deus na terra. Mas só que o povo tinha tanto pecado que eles tinham que andar certo com o Senhor. As vidas deles tinham que estar limpas diante de Deus. Então o Senhor ordenou que Moisés, falou para Moisés, Moisés foi um sacerdote do povo. Então Moisés ouviu a voz do Senhor e o Senhor disse para Moisés para que o homem oferecesse um sacrifício pelo seu pecado. Era um novilho. Cada homem que pecasse oferecesse um novilho ao Senhor como sacrifício. Agora, irmãos, só que as coisas estavam apertando tanto que o povo não estava tendo como oferecer um sacrifício de um novilho, porque estava ficando muito caro. Imaginemos nós agora, para os nossos dias, um novilho muito caro. Imaginamos um presidente de um país, se pecar, no caso, desviando tantos milhões dos cofres públicos, e ele ter que oferecer um sacrifício, é muito fácil para ele, porque ele é milionário. E daí a pouco, ele, eu vou aos Estados Unidos, e lá eu vou comprar um novilho de $50 mil, para me oferecer lá na Praça da Liberdade. Aí chega a comitiva, chega o avião com a sua comitiva, e aí, daí a pouco chega outro avião com os guardas, a segurança toda, e ele consegue dar $50 mil em um novilho. E aí chega aquele novilho amarrado, alguém puxando, aquele novilho até parece que ele pensa que ele é caro. Quase coloca um tapete vermelho para o novilho pisar de tão caro que ele se sente. E ele sai pisando. Parece que tem até vergonha de pisar no chão de tão caro que ele é. E ele sai pisando. Ele sai pisando. Aí ele oferece. Mas nem todo tem $50 mil para dar no novilho. Aleluia. Por isso, aonde tem os milionários, tem os pobres também. Aleluia. E o Senhor fala com Moisés: aqueles que não têm condições de oferecer um novilho, traga um cabrito. É mais barato. Aí o assessor do governo, ele ganha bem. Aí ele pode oferecer, porque ele ajudou o presidente também, catar um pouquinho do dinheiro. Ele que foi o caminho para que acontecesse, ele pecou também, então ele tem que oferecer alguma coisa. Aí ele traz um cabrito bastante caro também. Mas só que o assessor tem um secretário, o secretário fez as escritas. Aí ele tem que oferecer também, o salário dele é menos. E ele tem que oferecer também. Um cabrito parece é muito caro para ele ainda. Aí o Senhor disse: aquele que não tiver condições de trazer um cabrito, traz 2 pombos ou 2 rolas. Aleluia. Quantos crentes, irmãos, que vivem de salário mínimo. Aleluia, aleluia. E aí,
aparece com 2 pombos, bastante caro, $200 cada pombo. E ele ofereceu, pagou o seu sacrifício. Mas só tem aqueles que não têm condições. Aí o Senhor disse, aleluia, pode trazer 2 rolas também. É o animal mais fácil, irmãos. Principalmente no Brasil, encontra rolinha em todos os lugares. Aonde se vai, tem muitas rolinhas. Irmão, mas só tem uma coisa. Quando as coisas começam a ficar difícil, fica mesmo. Às vezes o crente tem vez que não tem nem a canjiquinha para jogar lá debaixo da arapuca para a rolinha chegar. E como é que vai oferecer esse sacrifício? Se te faltou a canjica para jogar debaixo da arapuca, como é que vai pegar a rola? E ela tinha que levar viva. Oh, meu Jesus, o nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus é Deus de providência. As coisas nem sempre vão bem. As coisas sempre apertam um pouco. Ouve-se contar que o moço, ele tinha uma cachorra muito cara, de caça. Enquanto as coisas estavam muito boas, ele tinha um zelo muito grande por aquela cachorra. Ele não vendia por preço nenhum. Mas as coisas começaram a ficar difíceis. E ele começou a vender as criação. E foi vendendo. Acabou as criação, porco, que tinha. Aí começou a vender as galinhas, vendeu tudo. Aí sobrou a cachorra. E ele sai, eu sou obrigado a vender essa cachorra, às vezes eu consigo terminar de pagar minha dívida. Ela tem um alto valor. Às vezes eu consigo. E aí ele coloca a cachorra na corda, ou a corda na cachorra, não sei como é que eu estou falando mais, e sai para a estrada para vender ela. Anda alguns quilômetros, encontra com o moço, com a corda enrolada na mão. E ele diz, agora eu vendo a minha cachorra, que está até com a corda para amarrar ela. Aí ele fala, quer comprar a minha cachorra? O moço já sabia da fama que a cachorra era cara, nem ofereceu. Aí ele falou, não, rapaz, você está querendo vender essa cachorra, sua vida está muito melhor do que a minha. Porque eu tinha uma cachorra também, eu vim trazer para vender também. E ela morreu na viagem, só estou com a corda na mão. Sua vida está melhor do que a minha. Uns estão andando, arrastando a cachorra, outros estão andando só com a corda na mão. Então, irmãos, enquanto alguém não tem condições nem de pegar 2 rolas, o Senhor providenciou o meio para estes. Aleluia, aleluia. Aleluia. Levítico capítulo 5, versículo 11. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E disse, porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de farinha. Providência de Deus para estes, irmãos. Deus providenciou o meio. Olha só, o nosso Deus não faz acepção de pessoa. Da mesma forma que ele trata com o milionário, ele trata com aquele que não tem nenhuma canjica. Da forma que ele quer um sacrifício do milionário, ele também quer o sacrifício do pobrinho. Da forma que ele quer salvar o rico,
Ele quer salvar aquele que não tem um teto para morar. E Ele providencia o meio para que este fique sem o seu pecado. Deus não quer ver ninguém morrer no pecado. Aleluia. Então Ele disse, traz uma 10ª parte de uma éfa de farinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor ama aquele que está pobrinho também. Aleluia. Mas mesmo assim, irmãos, não resolveu o problema ainda. Mesmo assim, não resolveu o problema. Ainda estava morrendo gente no pecado. Ainda estava entristecendo o nosso Deus. Olha como o Senhor fica triste quando o ímpio morre. Quando o crente morre sem a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entre todos os homens, irmãos, que ofereceram sacrifício, o Senhor Jesus Cristo ofereceu o melhor sacrifício. Aleluia. Este foi com chave de sangue. Este fechou com chave de sangue, para que ninguém mais oferecesse outro sacrifício. Aleluia, aleluia. João capítulo 13, versículo 17. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. 13:17 de João. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Para todos sempre. Eu não estou com pressa de ir embora, não. As coisas estão muito boas, estão um pouco quentinho. O ar-condicionado deu um problema, mas o refrigério do Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, o 27 disse assim: e após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que faz depressa. A última parte, disse-lhe Jesus: o que faz depressa. Isso ele estava falando com Judas, quando reunido com os discípulos, o Senhor sabia que ele ia para a cruz. Então, ele estava aflito, ele estava querendo cumprir o sacrifício tão depressa, que ele falou para Judas, na nossa linguagem, nós diríamos dessa maneira: ó Judas, deixa de enrolo, rapaz. Você está querendo oferecer esse sacrifício? Faz o que tem que fazer, me entrega depressa, porque eu tenho pressa para que as almas não morram mais sem a salvação. Aleluia. Então Judas, tomando um bocado, saiu logo, e era já noite. Judas saiu para entregar o mestre. Só que ele recebeu um dinheiro, 30 moedas que ele recebeu. Não foi tão caro, mas para um homem pecador, necessitado, miserável, tornou-se muito caro. Porque nunca mais ele restabeleceu a sua salvação. Nunca mais ele recuperou a amizade íntima com Jesus. Foi um sacrifício mais caro da história, mas que salva o mundo inteiro, irmão. Então, este sacrifício foi com chave de sangue. A própria vida do nosso Senhor, o nosso Mestre.
Aleluia, aleluia. Aí o Senhor dá as últimas instruções para os discípulos. Oh, aleluia. Aí chegam os soldados romanos e o prendem. Aleluia. Chegam os soldados romanos e prendem. E ele vai. Digo uma coisa, irmão, se fosse para mim fazer o que o Senhor fez, jamais eu faria. Quem diria que qualquer um de nós teríamos coragem de carregarmos uma cruz para nós mesmos sermos crucificados? Jamais. Mas o nosso mestre foi corajoso para isso. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E quando chegou na cruz, quando estava na cruz, preso junto com mais dois, aí na cruz já não vai mais um sacrifício, já vai 3 sacrifícios no Calvário. Um sacrifício voluntário, outro sacrifício culpado, e um sacrifício onisciente. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um não tinha culpa. O outro tinha culpa, mas arrependeu. Quer dizer, um morreu para o pecado, outro morreu para o pecado, e outro morreu no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que obras humanas alguma vai no céu. Tudo que nós fizermos, todas as obras que nós fizermos humanamente, ela não vai no céu, mas tem uma coisa, no céu tem uma obra humana que ficou para toda a história, e todos nós chegamos lá, nós vamos ver. As marcas de Cristo foi feito por mão humana. As marcas de Cristo estão lá, foi por mão de homens covardes e cruéis ainda. Não foi o patriarca que fez a marca de Cristo, não foi os profetas, não foi o Espírito Santo e nem o Pai. Aleluia. As marcas estão lá. As marcas estão lá. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entre todos os sacrifícios que foram feitos, o do Senhor foi o mais perfeito, o todo perfeito. Não foi como sangue de novilho, não foi como sangue de bode nem de pombo, mas o próprio sangue, o sangue perfeito do Senhor. O sangue da perfeição. O sangue vivo. O sangue vivo. E nós sabemos, meus prezados irmãos. Aleluia. Aleluia. Sacrifício perfeito do nosso mestre. Oh, aleluia, por a nossa culpa. Aleluia, aleluia. Nessa providência do Senhor, para aqueles que não tinham condições. Coisa tão fácil para o homem, irmão. Mas nem todo valorizasse. É como em nossos dias, até hoje, nem pelo sacrifício perfeito, tem muita gente, irmão, crentes que não reconhece
Quando se fala de sacrifício, irmãos, fala daquelas coisas que a gente mais ama. Fazer aquilo que nós não gostamos. Aquilo que nos prende. Quando nós arrumamos para vir no culto, quantas vezes nós não temos vontade de vir ao culto? O corpo humano não sente vontade de estar no culto. Quantas vezes nós oramos obrigado? Isso é sacrifício. E obedecer a Deus também é um sacrifício, porque não é todos que gostam de obedecer. Não são poucos crentes que querem levar a sua vida da sua maneira. Uma vida sem renúncia. É um sacrifício do ladrão da esquerda. É um sacrifício sem reconhecimento. Aleluia. Quando os patriarcas iam preparar um sacrifício, o Senhor aceitava o sacrifício, o altar. Mas quem preparava o altar não era Deus. Quem preparava o altar era o homem. Aí ele tinha que começar a pagar um preço. O altar não era de madeira. O altar não era de uma matéria leve. Este altar para o sacrifício era um altar de pedra. Não era o que ia oferecer, o que levava o animal para ser imolado. Era o sacerdote que tinha que fazer o altar, carregar pedra, para ser oferecido o sacrifício. Pedra, irmão, é coisa pesada, coisa que ninguém gosta. Mas tem muitos querendo oferecer um sacrifício num altar de papel, daquele bem levinho para o Senhor. E Deus não está agradando. Se o seu altar é de papel, cuidado, Deus já rejeitou há muito tempo. Para quem já ouviu a voz do Senhor nesta noite, não seria mais preciso falar mais nada, porque o que Deus trovejou nesta noite é o capaz. Aonde tem temor, seria para todos estar desmaiados pelo chão, pela voz que trovejou aqui nesta noite. Oh, tem muitos com altar, como o altar de Baal, querendo que o fogo desce, mas jamais o Senhor vai mandar o fogo. O Senhor virou as costas para este altar. Por que não agradou? Precisa de chegar um Elias neste momento para consertar o altar. Coloca-te! Coloca na posição de Elias, então. Só quem tem o espírito que operou Elias é que tem a coragem de consertar o altar. Elias consertou o altar diante do ímpio, irmãos, diante dos deuses pagãos. Mas só que ele fez um desafio e o fogo desceu naquele lugar. Aleluia. Disse o versículo do tema: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas tem uma coisa: se o altar estiver desconcertado, ele paga sim. Se o altar não tiver um sacrifício que agrada a Deus, o altar apaga.
depois vai ficar mais caro. Vai ter que buscar pedra mais longe. Oh, Deus da nossa alma, Deus misericordioso. Aleluia, 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 aleluia. Uns 60 dias o Senhor está falando sobre altar continuamente. Todos os cultos, o Senhor está movendo este negócio. Tem altar desconcertado. Alabasto de Leonardo. Apesar da perfeição do Senhor, irmão, mas Ele não obriga ninguém a consertar o altar. Isso é voluntário. Consertar o altar é por amor a si mesmo. Consertar o altar é coisa de si mesmo. O Espírito Santo não vai te pegar pela mão. Conserta esse altar. Você tem que consertar. Mas Ele te deixa pela sua espontânea vontade. Não é fácil. Não é fácil, pastor Léo. Não é fácil consertar o altar. Que tem que carregar pedra pesada. Mas tem uma coisa. Depois de consertado, o fogo desce. Depois de consertado, Deus aprova. Aleluia. 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 Quando a irmã Maria José pregava ontem, começou a falar sobre o altar, assim, pregou a mensagem que eu ia pregar agora. Vou ter que arrumar outra coisa. Mas só tem, irmãos, que aonde tem a fonte, jamais ela seca. Ela pode pregar tanto que ela quiser, que tem mais para todo mundo que quiser pregar, assim que o Senhor mandar. Oh, mandará mais. É por isso que nós não precisamos nos preocupar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão adorar o Senhor. Alamando rebato. Nós queremos fazer ao Senhor uma oração neste momento. Aleluia. O nosso Deus não mente, irmãos. O nosso Deus não erra a porta, assim como a irmã disse. Ele vai na porta certa. Ele não joga conversa assim para ver se acerta em alguém. Com Ele não tem esse negócio, vou ver se vai dar certo, vou experimentar. Talvez Deus não tenha esse negócio no vocabulário do Senhor. Com Ele é ou não é. Se não tivesse alguém aqui para consertar, Deus não teria falado. Então, se Ele falou, é porque tem para a gente para consertar. E nós vamos ouvir. Aleluia, os irmãos vão louvar ao Senhor. Aleluia, e nós vamos orar ao nosso Deus. Se tiver alguém aqui com o altar precisando de mais alguma coisa, de um conserto, nós o convidamos em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar, aleluia, um irmão que quer fazer um conserto, sabe que o seu altar não está bom, sabe que Deus não está ouvindo, aleluia, o seu clamor, sabe que não há ninguém como tu, não. E não é mesmo, não há. Incomparável, totalmente desejável.
não fala aquilo que os outros falou com ele. Não há ninguém como tu. Aleluia. Nós convidamos em nome de Jesus Cristo. Aonde tem, irmãos, pessoa para consertar o altar nesta noite. Totalmente desejável. Meu Deus, aleluia. Eu me prostro ante a ti. Aleluia, aleluia. Eu me prostro diante de ti. Aleluia. O altar consertado pode prostrar mesmo. Aleluia. Aleluia. Por tudo que tu és. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Eu me Tem alguém, rendo irmãos, aos teus pés. para consertar o seu altar nesta noite? Quer afirmar alguma coisa? Irmão, se Eu faltar me uma prostro pedra no altar, ante a está ti. desconsertado. Eu me prostro diante de ti. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tudo que tu és. Aleluia, aleluia. Eu me rendo aos teus pés. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Aleluia. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Tem misericórdia de si mesmo. Se tiver alguém para consertar com o Senhor Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia aceitável. Conserta o seu altar diante de Deus. a Ele a glória, a Ele a glória, Meu Deus, a Ele em nome de Jesus glória, pra sempre